Fala pessoal, beleza? Então vamos lá. Tem muita gente que começa com essas. Toda vez que o mercado começa a cair bastante, a galera começa a falar: não, olha só, começa a pegar Bitcoin lá nos 40 mil. Ah, agora o Bitcoin vai para 30 mil. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode ser que o Bitcoin às vezes não chegue nas regiões que você está esperando. Então, qual que é o mais esperado? Mais esperado não, mais indicado assim para vocês. Cara, comece a fazer algumas movimentações de DCA, comece a montar as suas posições dali. Então, eu vou passar em algumas análises aqui para vocês e eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso daqui, porque isso daqui pode mudar a forma que você está vendo a queda do Bitcoin. Vamos lá. Vamos começar com uma análise on-chain. Holders de curto prazo. Quem compra e vende Bitcoin abaixo de 155 dias. Toda vez que o mercado ele busca essas regiões acima, linha pontilhada vermelha, você vê topo. Então você vê euforia do mercado aqui, o mercado corrigiu o topo de mercado. Aqui em 2021. Aqui atrás em 2017. O nosso ciclo mais ou menos foi nessa região aqui. Veja que ele não foi nas regiões de euforia. Tá? Aqui que eu quero que você comece a prestar atenção nesse detalhe. Ele fez um fundo em 60K e ele veio abaixo da região de 0,7. Faixas de preço abaixo de 1 começa a te indicar regiões de acumulação de preço. Essa linha vermelha aqui, ó, é o preço médio dos golds de curto prazo. Nesse exato momento, ele está aproximadamente em 71.865. O que significa? Como o preço do Bitcoin está aqui agora na faixa mais ou menos de 66, ele está te indicando o quê? Esses caras estão no prejuízo. Tá? Linha pontilhada azul. Você vê que o Bitcoin agora ele voltou na região de 59. Aqui atrás, ó, ele chegou na região mais ou menos dos 60 e agora ele fez um fundinho abaixo. Quando ele faz um fundo abaixo, que ele renova fundo, quando você olha para o indicador, ele não renovou. Ele fez um fundo mais alto. Isso daqui, ó, começa a te indicar divergências. Divergência em qualquer gráfico, você precisa prestar atenção. Às vezes você vai ficar olhando, será que o Bitcoin volta na região dos 40? Quando eu falo região dos 40, é 41, 42, 48, beleza? Será que ele volta por agora? Ou ele pode começar a pegar a região, ficar amarela aqui em cima, a linha, e começar a ganhar força e pegar regiões acima do mercado. Toma muito cuidado para você ficar tentando ficar acertando o fundo. Já falei em várias análises disso. Lá em 2021, quando eu entrei no mercado, eu fiquei tentando acertar o fundo. Tá? Tentando ficar olhando, não vou comprar Bitcoin $16 mil, vai cair mais. Ele caiu para 15, eu também não comprei. Bitcoin começou a subir e quando eu vi, eu perdi o bonde. Fiquei para trás. Não me posicionei no mercado. Estava iniciante, estava começando naquela época e não me posicionei. Depois eu comecei a ver, a melhor forma de você se posicionar no mercado é montando o seu DCA. Então, aqui analisei para vocês fundo mais alto no mercado. Toma muito cuidado com isso. Bitcoin abaixo dessas faixas significa regiões de acumulação. Holder de curto prazo, nós já matamos. Dá uma olhada agora nesse outro indicador. Múltiplo de Maia significa a média de 200 dias de acordo com a análise on-chain. Veja que o nosso ciclo geralmente começou aqui. Ele começou a fazer uns topos mais altos e depois ele começou a fazer topo mais baixo. Dá uma olhada para cá. Ele já fez topo mais baixo direto. O mercado começou a perder força. Essa linha amarela é a realização de lucro. Então, muita gente ficou esperando, inclusive eu comecei a dar uma olhada para se Bitcoin vai bater 125, Bitcoin vai bater 130 mil dólares. Mas quando eu comecei a analisar algumas coisas também no mercado, em análise técnica, eu falei, opa, o mercado está começando a perder força. Aí veio o crash, o mercado caiu. Tá? Eu não previ o crash, tá? Eu apenas olhei e falei assim, o mercado está começando a perder força. Que eu vou mostrar para vocês aqui também na análise técnica, como eu comecei a observar dessa forma.
Então, aqui ó, ele fez topo mais baixo. Você vê que ele pegou na região de 0,8. 0,8 significa regiões de acumulação no mercado. O Bitcoin fez o zero aqui embaixo de 60, ficou verde, que é uma região de acumulação, subiu e parou lá. E você vê que ele está começando a fazer fundo mais alto de novo. Mais uma indicação para vocês. Isso significa que o preço do Bitcoin não possa cair mais? Pode. Ele pode ficar renovando o fundo. Isso não tem problema. Curto e médio prazo. Longo prazo, ele está começando a te indicar algumas coisas do mercado. Tá? Outra agora, holders de longo prazo. Esses caras aqui, quem compra e vende Bitcoin acima de 155 dias. Se você é isso, você se considera um hold de longo prazo. Olha aqui, ó, faixa abaixo da linha pontilhada verde. Esses caras estavam no lucro, acima de 50. Olha aqui, ó, onde o preço está começando a ficar abaixo da linha roxa. E ele está entrando na linha 0,50%. Significa que eles estão agora no prejuízo. Mas olha para cá, ó, toda vez que ele entrou nessa faixa, são regiões de acumulação de preço. Ó, ó, ó. Você fica olhando isso daqui, o mercado não vai mudar caráter da noite para o dia. Não é que ele está fazendo baixa, ele vai começar a fazer alta da noite para o dia. Não vai fazer isso. Só que ele começa a te dar indícios de que o pessoal está comprando Bitcoin e acumulando. Tá? Toma cuidado com isso, para você não perder o tal do bonde no mercado. Mais uma vez, te mostrei aqui. Agora, vamos ali para uma análise técnica do mercado. Aqui dentro da nossa região de RSI. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui que eu comecei a dar uma olhada que o mercado estava perdendo força. Topo mais alto, divergência. Topo mais baixo no semanal. Quando ele perdeu a estrutura, ele começou a cair. Tá? Então, aquela que a gente tinha, o mercado pode pegar 150, 180 mil dólares, ele começou a perder força e não veio. Mais uma vez, não previ o crash, tá? Não foi isso. Eu apenas vi que ele já estava começando a perder força. Então, daqui eu já fui começando a sair das minhas posições, beleza? Aí, quando ele realmente perdeu a estrutura de alta que ele fez, aí realmente eu saí do mercado, fiquei dolarizado e vim para cá. Uma coisa que pouca gente observa é essa estrutura aqui que o mercado faz. Ó. Esse daqui é o Bitcoin, tá? Deixa eu melhorar aqui para vocês, colocar aqui dividido, que vai ficar mais fácil a interpretação. Deixa eu só tirar esse volume aqui para não tumultuar. Bitcoin está aqui, aqui eu vou colocar a dominância do dólar. Muita gente não olha isso daqui. Tá? Não olha muito para esse gráfico aqui. Deixa eu botar também no diário para a gente observar tudo junto. Ó. Olha como é que a gente observa isso daqui cai muito dentro do que a gente está falando. Dominância do dólar. O que você tem que olhar para a dominância? Aversão ao risco. Quando o pessoal está em dólar, ele não quer se posicionar em alguma coisa de risco. Bitcoin, altcoin, nada disso. Ele quer ficar numa coisa sólida, dólar. Quando o mercado começa a corrigir a dominância do dólar, geralmente o capital volta para o Bitcoin e volta para as altcoins. Só que você não pode interpretar isso aqui praticamente sozinho. Já vou explicar por que não. A gente está olhando, ó, ele pegou topos mais altos, capturou liquidez acima. Caso a dominância do dólar faça esse movimento aqui, ó, venha, corrija, e depois comece a valorizar, significa que o Bitcoin pode voltar a renovar fundo de novo. Ele pode perder o fundo de 59 e vir um pouco mais abaixo, tá? 54, 55, isso tudo. Para mim, pode ser uma última pernada. A gente fez uma análise dessa daqui, aliás. O Fabiano também, que da comunidade Paralelo,
A gente fez uma live ontem com os membros e a gente bateu muito nessa tecla aqui de ontem. Muito, mas muito, muito. Se você não participa da comunidade paralela, vou deixar o link para você aqui. Está perdendo tempo no mercado. Vamos voltar para a análise. Aqui, ele voltou. Se ele subir para cá, o Bitcoin pode renovar fundo. Agora, nessa volta aqui, o que ele possa dar e voltar para uma região de 7,98%, o Bitcoin pode retornar para uma região de 72, 73 mil dólares, porque ele vai ganhar força no mercado. Por que você não pode analisar isso daqui sozinho? Porque você precisa ver uma força no mercado junto. Onde eu vejo isso? Quando você faz uma análise praticamente também junto com a dominância. Deixa eu só fechar aqui, que agora não precisa mais. Você tem que olhar uma dominância do mercado. Dominância do Bitcoin. Então, para você ver o dólar caindo, a dominância do dólar caindo, aqui o STT.D, você precisa ver a dominância do Bitcoin ganhando força. Por quê? Aí os investidores estão preferindo Bitcoin a altcoins. Então, o capital está voltando para Bitcoin. O dólar está comprando Bitcoin. Por isso que ele vai subir. Por isso que você não pode analisar sozinho, porque senão às vezes você vai se enrolar. E o total 3 junto, valor de mercado, exceto Bitcoin e Ethereum. Depois do dólar cair, a dominância do Bitcoin subir, você também tem que ver capital voltando para cá. Porque você precisa ver dinheiro também nas altcoins para fortalecer o mercado inteiro. Primeiro você fortalece o Bitcoin, saindo do dólar, vindo para o Bitcoin. Depois, você começa também a ver valores crescentes no total 3, nas altcoins. O mercado, aí sim, o mercado começa a subir. Subindo de forma saudável. Porque se isso daqui não tiver alinhado, ele vai subir apenas para capturar a liquidez. É o que você pode estar vendo agora no preço do Bitcoin aqui. Tá? Ou ele voltando para capturar apenas aqui, ó. Ele pode estar voltando para capturar apenas o Bitcoin. Deixa eu botar aqui BTC. Aqui o SDT, Binance. Então, ele pode estar apenas voltando para capturar a liquidez de cima, de 73, e também você vê o mercado subindo com baixo volume. Mercado com baixo volume, a tendência é voltar a corrigir novamente, tá? E ele ainda tem essa faixa aqui para poder buscar, ó, que a gente chama de gap, algumas pessoas falam fair value gap, tanto faz. Faixa de 67 até 70 mil dólares. Para isso acontecer, a dominância do dólar tem que começar a corrigir um pouco. Ele vai realizar esse movimento, captura de liquidez, depois ele pode voltar a cair de novo, tá? Captura de liquidez, depois ele pode voltar a cair e a dominância do dólar subir. Depois que ele começar a realizar topo, aí sim o mercado pode voltar. Por isso que eu estou mostrando para vocês todos aqueles movimentos anteriores para chegar nessa conclusão. Cuidado de você ficar esperando realmente o Bitcoin lá para a região dos 40 e ele não chegar. Porque se ele começar a renovar topos aqui para cima no semanal, que agora eu estou da dominância do dólar, passou de topo, começar a perder força e a cair, o Bitcoin pode estar na região de 50, realizar fundo e subir. Tá? E mais uma vez, ó, topo mais alto, tá? Máximas, topo mais baixo no RSI. Mostrei para vocês uma divergência no Bitcoin e agora vocês estão vendo uma divergência também na dominância do dólar. Cuidado que isso daqui não é da noite para o dia, tá? Isso aqui demora a concluir a divergência, mas quanto mais a dominância for subindo e perdendo força no mercado, você vai vendo o capital girar para o Bitcoin, para as altcoins, devagar. Só que tome cuidado,
porque ela às vezes pode acelerar e você ficar de fora do mercado, tá ok? Então, essa foi a análise do mercado inteiro para vocês. Cuidado com essas falas na internet que não, espera, que o Bitcoin vai chegar em 40, o Bitcoin vai chegar em 30, e não compra agora. Cuidado com isso, cara. Uma das melhores estratégias é você começar a montar DCA. Vai comprando aos poucos, ele vai caindo, você vai se posicionando para você não ficar fora do mercado. Ok? Compartilhe esse vídeo aqui, siga o canal para mais dicas. Vou deixar o link aqui da comunidade paralela. Siga no Instagram também para não perder nada no mercado. Um grande abraço e até a próxima.